Maia, como vamos resolver esse problema das vozes geradas por IA? Elas saem sempre diferentes de uma cena para outra, e isso não é legal. Verdade, Theo, você tem razão. Mas já existe uma forma de resolver, e o melhor, de forma gratuita. Sério, Maia? Sim, Theo, é mais simples do que você imagina. Boa, Maia. E como fazemos isso? Isso é fácil, Theo. É exatamente isso que a Soraya ensina agora nessa aula pra você. Maravilha, Maia. Vou já assistir. E se eu fosse você, também assistiria até o fim, porque essa aula tá demais. E aproveita e já se inscreve no canal, hein? Porque aqui a Soraya ensina tudo de forma simples e prática para você. E agora que você já se inscreveu, vamos para a aula. A Grok atualizou e agora você consegue criar vídeo com consistência de personagem e de voz de forma gratuita, como você viu nesse vídeo de exemplo aqui no início. E eu vou te ensinar como fazer exatamente isso agora neste vídeo. Então, se você ainda não me segue aqui, já me segue aqui, porque aqui eu te ensino estratégia IA de forma simples, prática e descomplicada. E sem mais demoras, então, vamos para a aula. Bem, então, com essa nova atualização da Grok, você consegue, então, ter consistência na fala do personagem. Se você já criou vídeos com a Grok, você já deve ter percebido aí que muitas vezes você cria um vídeo que na primeira cena o personagem está falando com uma voz e na outra cena o personagem está falando com uma outra voz completamente diferente. Não conseguíamos ter uma consistência de voz. Porém, hoje eu vou te ensinar como você vai fazer para poder estabelecer vozes bem definidas para os seus personagens por aí. Então, primeiramente, para a gente criar o nosso vídeo, nós vamos criar o nosso personagem. Então, eu já vou abrir aqui a minha tela e vou criar os meus personagens juntamente com você. Então, para este vídeo, eu vou criar dois empreendedores, uma empreendedora e um empreendedor. E para criar esses personagens, nós vamos pedir para que o ChatGPT crie os prompts para nós. E aqui eu vou pedir para ele, olha, crie um prompt para gerar a imagem de dois personagens, tendo um empreendedor e uma empreendedora no estilo 3D Disney Pixar. Então, eu vou enviar aqui para ele. E ele está criando, ele já colocou aqui, então, para mim, o prompt para criar os dois personagens. E aí, tem a opção de pegar este prompt e criar os personagens em uma outra IA de criação da imagem, como eu também posso pedir o próprio chat GPT para criar esses personagens para mim. Então, eu vou pedir ele para criar aqui os personagens para mim. Eu vou copiar o prompt, eu vou criar um novo chat, vou colar aqui aquele prompt que ele gerou e vou selecionar a opção de criar imagem. E eu vou colocar para criar. E enquanto ele cria, eu já vou abrir aqui uma outra ferramenta, que também é uma ferramenta gratuita, que é a Whisk, né? Então você vai pesquisar Whisk AI, aí no seu navegador, e vai colocar essa aqui, ó, que é da Google Labels, Whisk Labels, vai colocar essa, vai abrir essa ferramenta, vai fazer o login, procurar na galeria e aqui abrir ferramenta. Não é que ela está aparecendo aqui um aviso aqui em cima, porque a partir do dia 30 de abril, essa ferramenta já vai estar integrada dentro do Flow. Por enquanto ela está disponível aqui, então nós vamos criar aqui. Vou colar aqui o prompt, e aqui você até pode colocar uma imagem de referência se você quiser, eu não vou pôr, aqui já está em 16:9, que é o formato que eu quero. Aqui já está, né, o nome banana selecionado, e aqui eu vou colocar então para gerar. E vamos ver, né, nos dois, enquanto isso, vamos ver se o ChatGPT... Olha, o ChatGPT já gerou a imagem. Eu gostei demais da imagem que o ChatGPT gerou. Entretanto, o Whisk também já gerou. Ele gera duas opções, viu? Eu, particularmente, gostei mais das opções do ChatGPT. Por isso, para este vídeo, eu vou dar seguimento com a opção que o ChatGPT criou para nós. Então, né, eu vou continuar aqui no ChatGPT. E agora, nós já temos os personagens criados. Então, o que a gente precisa agora? Nós precisamos estabelecer a voz de cada personagem. Porque se nós queremos ter consistência não só de personagem, mas também de voz, se eu simplesmente pego aqui agora o personagem e levo para o Grok, né, para poder animar esse personagem da forma como ele está aqui, sem estabelecer primeiro, né, a voz de cada personagem, o que vai acontecer? Vai sair cada
cada take de um jeito diferente, cada parte do vídeo de um jeito diferente, não é isso que eu quero. Então agora nós vamos definir as vozes dos dois personagens, que aqui neste caso nós vamos chamar de Theo e Maya. Porém, antes disso, eu vou pedir o ChatGPT para que ele mude o formato para mim dessa imagem para 16:9, porque eu quero no formato para YouTube, ele me deu no formato para Reels, e eu quero no formato para YouTube. Então eu vou pedir a ele aqui, ó, coloque a imagem no formato 16:9 e faça como se os dois personagens estivessem em uma reunião de negócio. Os dois precisam estar. Use plano geral com margem do respiro. Vou mandar para ele e vamos aguardar então o que ele está gerando para nós. E enquanto a gente aguarda, eu quero te lembrar que dentro do meu curso GPT Descomplicado, eu te ensino a dominar o uso do ChatGPT para ter resultados reais. O link vai estar aqui embaixo na descrição deste vídeo, ok? Ele está terminando aqui e ele já terminou. Olha, vê que ele colocou mais personagens, só que eu não quero apenas esses dois personagens. Eu vou colocar aqui, ó, apenas os dois personagens devem aparecer na cena. Eu não quero somente os dois personagens mesmo. O Theo e a Maya. E pronto, ele já me deu a imagem, tá vendo? Então ele me deu a imagem dos dois aqui. E aí agora sim, que nós já temos os personagens bem estabelecidos, nós vamos então definir a voz desses personagens. E aí eu só vou abrir um adendo aqui. Vamos supor que você gerou a sua imagem nessa ferramenta que eu te mostrei, que é o Whisk. Você gostou dessa imagem. Você vai por aqui em transferir, tá vendo aqui? E vai transferir para o seu computador e depois você vem aqui no mesmo chat que você pediu prompt para o chat GPT, tá bem? Para ele criar os personagens e vai anexar esta imagem, tá bem? Vai anexar essa imagem. Eu vou anexar aqui para você, eu vou salvar a minha, só para você entender aí como seria. Porque como eu já tenho ela criada dentro do ChatGPT, eu não precisaria fazer isso, bastava vir aqui por prompt. Porém, eu vou fazer dessa forma, como se eu estivesse trazendo uma imagem de outra IA, para você saber exatamente como você vai fazer aí. E aí agora eu vou anexar essa imagem aqui, vou pôr adicionar fotos e arquivos, vou adicionar a foto da imagem. Então, vê que eu já anexei aqui a imagem. E agora uma pequena pausa aqui para chamar a atenção para algo muito especial. Devido a um problema técnico, parte importante desta aula ficou perdida, que foi a parte onde eu te mostro como criar o DNA vocal dos personagens. E como esta parte é extremamente importante para que vocês consigam aplicar aí, então eu vou regravar agora novamente para você e eu vou te mostrar também, então, o que eu fiz aqui para que você consiga replicar aí. Então não se preocupe, você vai conseguir replicar. Então eu vou te mostrar aqui da forma como eu fiz e também os prompts serão liberados para você. Então, sem mais demora, deixa eu já partilhar aqui a tela no meu computador com você. E aqui eu vou te mostrar, então, o que foi que eu tinha feito, ok? Combinado? Então, para poder criar o DNA vocal dos personagens, primeiro a gente precisa definir claramente aqui cada um dos dois. Então, o que eu fiz? Anexei aqui, mandei para o ChatGPT a foto dos personagens, juntamente com este prompt aqui, ó. Agora que já temos os dois personagens criados, precisamos definir o DNA vocal de cada personagem. Estou enviando em anexo a imagem dos personagens Theo e Maya para ajudar na definição do tipo de voz de cada um, garantindo o máximo de consistência nas próximas cenas.
Sua missão é ver a imagem em anexo e criar os prompts com o DNA vocal de cada personagem, sendo eles personagem 1 empreendedor Theo e personagem 2 é empreendedora Maia. Vamos definir claramente via prompt as vozes do homem e da mulher. E então eu enviei para o chat GPT e logo em seguida ele me voltou o DNA vocal dos dois personagens. Então aqui o personagem 1, na empreendedor Theo, ele me deu todo o DNA vocal dele. E depois o personagem 2, empreendedora Maia, me deu todo o DNA vocal da Maia. E aí, uma vez que eu já tinha o DNA vocal dos dois bem definidos, nós partimos então para a criação das cenas. Aí aqui, quando já tem os personagens definidos, quando já tem as vozes dos personagens definidas, é que nós vamos então partir para a criação das cenas, para então criar de fato o nosso vídeo. E para isso, eu enviei aqui esse prompt para ele. E aí, não se preocupe que os prompts estão aqui, ó. Todos os prompts que eu usei, o prompt 1, né, para criação dos personagens, o prompt 2, definição da identidade da voz dos personagens, e o prompt 3 da criação das cenas. Tá tudo aqui certinho. Eu vou disponibilizar este PDF para você, tá bem? E de forma gratuita. Vou deixar aqui embaixo na descrição desta aula um link onde você conseguirá ter acesso a este PDF, tá bem? Então aqui, com tudo já pronto, então eu coloquei. Agora a ideia é testar um diálogo entre eles, lembrando que o DNA vocal de cada personagem precisa estar presente nos prompts das cenas, para garantir consistência da voz. Vale lembrar ainda que na Grok, as animações gratuitas têm duração máxima de 6 segundos. Então a fala precisa ser curta e objetiva. Vamos começar com uma cena em que os dois estejam em um ambiente que lembre uma reunião de negócios. Durante essa reunião, um empreendedor chamado Theo faz uma pergunta para Maia. Maia, como vamos resolver esse problema das vozes geradas por IA? Elas saem sempre diferentes de uma cena para outra, isso não é legal. Nesta primeira cena, apenas o Theo irá falar, portanto o prompt deve descrever os dois juntos nesse ambiente, interagindo como se estivessem em diálogo, mas com fala apenas do Theo. É fundamental que não haja música de fundo, especifique claramente no prompt que deve haver somente a fala dos personagens sem trilha sonora, além disso deixe explícito quem é o homem e quem é a mulher, de acordo com a posição de cada um na cena, evitando que a voz masculina seja atribuída à personagem feminina. Veja a imagem enviada anteriormente no prompt anterior para a criação do DNA vocal e crie o prompt colocando de forma clara como será a voz consistente do Theo. E aqui ele me gerou a cena, então a primeira cena. Então, uma vez que eu já tinha definido aqui com ele, então eu entrei na Grok, que é a IA que nós utilizamos para a criação do vídeo, e entrei na Grok, você vai entrar na Grok também, e fui nessa opção aqui ao lado de Imagina. Cliquei aqui, e aqui já coloquei a opção de vídeo, formato 16:9, e anexei a imagem, que eu queria, que foi a imagem do Theo, e da Maia, e a partir daqui, então, já continuamos na gravação anterior, onde então eu vou te mostrar todo o restante do processo. E se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, porque eu mesma respondo todos os comentários. Então agora, para animar o vídeo, eu já estou dentro da Grok, nós vamos utilizar a Grok aqui então agora, na opção de Imagina, que é essa opção aqui, e vamos anexar a imagem que nós acabamos de criar, ok? Aí já anexei a imagem e agora eu vou colocar o prompt que o chat GPT me deu aqui, para animação. Vou colocar aqui o prompt e vou colocar para gerar. Ele está gerando. Então ele já criou, Ele já criou aqui, ó. Vamos ver como ficou. Maia, como vamos resolver esse problema das vozes geradas por IA? Elas saem sempre diferentes de uma cena para outra, e isso não é legal. Então, aqui vê que já definimos a voz do
Então, e agora, na segunda cena, né? Se você viu minha aula anterior, o que é que a gente precisava fazer aqui? A gente precisava, né, trazer até aqui, copiar o frame do vídeo e voltar a colocar. E agora, com essa atualização do Grok, já não é preciso fazer mais isso. Por quê? Agora existe essa opção aqui, ó, de estender vídeos, tá vendo? Então, você vai estendendo de 6 mais 6 segundos. O que que acontece aqui? Você pode, vamos supor que você gostou só até aqui. Então, você ia arrastar até aqui e ia colocar estender a partir do enquadramento. Mas não, então eu quero até o fim. Eu vou estender até o fim. E agora, aqui, tá vendo? Eu vou deixar até o fim, 6 segundos de vídeo. E aqui eu vou pôr na opção de estender. O que isso significa, Soraya, na prática? Ele vai continuar o teu vídeo a partir daqui. Então, não precisa já de você fazendo isso de forma manual. Antes, essa opção já existia no Flow, mas aqui no Grok é novidade. Então, eu estou trazendo aqui para vocês. Então, eu vou colocar aqui no estender, né, a partir dos 6 segundos. Tá vendo? Já apareceu aqui, ó, estender vídeo aqui embaixo. E agora, vou pedir o segundo prompt para o chat GPT. Então, vou por aqui. Agora, gere o prompt da segunda cena. Na segunda cena, apenas Maia fala, verdade tal, você tem toda a razão, mas já existe uma forma de resolver. E 1 milhão de forma gratuita. Verdade tal, você tem toda a razão, mas já existe um jeito de resolver. Ok. Vou colocar aqui e ele vai gerar para mim o prompt. Ó, tá vendo? Já tá aqui a opção estender. Vou vir aqui, ó, prompt para animação 3D, tá vendo? Vou colocar aqui, ó. Tá criando o prompt. Vou copiar aqui o prompt que ele acabou de gerar. E vou. Mas aí aqui, como eu vou estender, eu vou copiar só até aqui. Os dois personagens permanecem sentados. Vê que ele criou o prompt todo para mim. Se eu fosse fazer de forma manual, eu colocaria o prompt todo. Mas como eu vou estender, eu vou pegar apenas da parte onde ele diz que os dois personagens permanecem sentados lado a lado na mesa, né? Aí agora que ele já colocou o prompt, com o que a Maia vai falar, e eu vou pôr para gerar. E vamos gerar já a segunda cena. Maia, como vamos resolver esse problema das vozes geradas por IA? Elas saem sempre diferentes de uma cena para outra, e isso não é legal. Verdade, Theo, você tem razão. Mas já existe uma forma de resolver, e o melhor, de forma gratuita. E aí você viu que ele já estendeu o vídeo para mim. Então, ou seja, o vídeo era de 6 segundos e agora ele já está com 12 segundos. Né, de forma muito natural. E agora eu vou lançar um desafio a mais para ele. Nessa terceira cena, eu quero que os dois personagens falem. Então, eu vou voltar aqui para o chat GPT e vou colocar assim. Agora, na terceira cena, os dois personagens devem falar. Aí eu vou colocar aqui, ó. Theo, né, personagem Theo. Sério, mano? E como isso é possível? Olha, ainda vou além. Sério, mano? Aí a personagem vai, ó. Represando aqui junto com vocês. Sim, Theo. Sim, Theo. E é mais simples do que você imagina. Aí, personagem Theo. Olha, eu vou desafiar ele bastante aqui, ó. Personagem Theo. E como fazemos isso? E como fazemos isso? Legal, boa, Maia. E como fazemos isso? Boa, Maia.
E como fazemos isso? Vê que agora eu estou desafiando bem ele aqui, ó. Coloquei aqui, né, 3 falas diferentes, ou seja, né, intercalando os personagens. Então, começa o Theo falando, né, depois a Maia, e depois finaliza com o Theo. Vou mandar para o chat GPT. Vamos ver aqui, então, o prompt que ele vai gerar para a gente. Aí vê que ele colocou aqui, ó, selecione 3D, essa aqui parte eu não vou copiar novamente, porque nós estamos estendendo o vídeo. Então, eu quero, né, apenas que continue. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou copiar a partir daqui. Vou copiar. Volto aqui. Vou estender o vídeo até o fim. Ó, quando a Maia fala. Aqui, estender a partir do enquadramento. Já apareceu aqui, ó, estender vídeo. Vou colocar aqui o prompt. Aí eu vou fazer uma pequena mudança no prompt aqui, ó. Os 2 personagens continuam sentados lado a lado na mesa. E agora vou enviar para o Grok. E vamos esperar o resultado. E ele já gerou, e vamos ver agora então, entendeu? Ele já gerou. Vamos ver o resultado. Maia, como vamos resolver esse problema das vozes geradas por IA? Elas saem sempre diferentes de uma cena para outra, e isso não é legal. Verdade, Theo, você tem razão. Mas já existe uma forma de resolver, e o melhor, de forma gratuita. Sério, Maia? Sim, Theo, é mais simples do que você imagina. Boa, Maia. E como fazemos isso? Ótimo, você viu aqui que ele conseguiu manter a consistência das vozes, né, e dos personagens. E o melhor, tudo aqui de forma automática. Antes, para eu fazer isso aqui, eu precisava fazer cena por cena e depois fazer a junção de todas elas, né? Então, eu vou fazer aqui a última cena, tá bem? E já volto para mostrar para você aqui como é que você vai, então, fazer o upscale do vídeo e baixar ele, tá bem? Ele já acabou aqui de criar e eu vou mostrar então o resultado para vocês. Maia, como vamos resolver esse problema das vozes geradas por IA? Elas saem sempre diferentes de uma cena para outra, e isso não é legal. Verdade, Theo, você tem razão. Mas já existe uma forma de resolver, e o melhor, de forma gratuita. Sério, Maia? Sim, Theo, é mais simples do que você imagina. Boa, Maia. E como fazemos isso? Isso é fácil, Theo. É exatamente isso que a Soraya ensina agora nessa aula para você. Maravilha, Maia. Vou já assistir. Então agora vê que já ficou pronto e um vídeo que seria de 6 segundos, que eu teria que fazer um por um, né, e tal, fazer copiando o frame do vídeo, aqui eu já consigo fazer de forma contínua. E aí agora, antes de baixar o vídeo, né, você vem aqui nos 3 pontinhos, aumentar a escala de vídeo, para fazer o upscale do vídeo, para ele ficar numa qualidade melhor, tá bem? Vê que já aparece aqui o HD, tá bem? E o vídeo agora é só eu vir aqui e vou para baixar. E vou baixar ele para o meu computador para que eu possa, então, fazer as últimas edições e usar ele no meu conteúdo. Não esquece de deixar o seu gostei, não esquece de subscrever o canal se você ainda não é inscrito. E já comenta aqui embaixo o que você achou desta aula, o que você achou dessa novidade do Grok, se vai fazer diferença aí para você, se você vai usar ou não. E nos vemos na próxima aula.